Olá, seja bem-vindo. Nós estamos continuando a nossa aula sobre visualização de dados e nesse vídeo eu vou mostrar para você o mapa da mina, ou seja, como escolher o gráfico adequado. E nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes você vai se encontrar em dúvida sobre qual deles é o melhor. E o objetivo desse vídeo é justamente esse, é te dar algumas bases conceituais para que você possa escolher adequadamente qual gráfico utilizar em cada contexto, ok? Por isso, venha comigo que você vai gostar desta aula. Aqui nós temos essa pergunta: como escolher o gráfico correto? Qual diagrama eu devo usar? Qual dos diagramas o gráfico é o melhor? De fato, não existe um gráfico que resolve qualquer parada, qualquer situação, tá? Porque, como eles têm propósitos específicos e foram criados, com capacidades de representação da informação diferentes, o seu desafio será escolher aquele, que for mais intuitivo, que for mais informativo, tá? Então, quando você estiver diante disso, saiba que às vezes vai gerar sim um dilema, às vezes você vai querer manter os dois gráficos dizendo a mesma coisa, mas usando formas até diferentes para que você possa atingir públicos diferentes. Mas sempre pense em usar o gráfico que for mais fácil. Aquele que as pessoas mais gostarem, que mais for informativo, provavelmente será o melhor, tá bom? Então, vamos aqui. Então, sempre faça isso. Escolha o gráfico que melhor facilite a compreensão e a absorção das informações pelo público-alvo. Não é você que vai realmente dizer qual é o melhor. Você vai usar a sua experiência para escolher, mas você tem que pensar em quem vai receber essa informação. Então, uma forma de saber é perguntar a pessoas que vão usar o relatório que você vai criar qual daqueles gráficos, em caso de dúvida, ela prefere, qual que ela acha que é melhor, que é mais informativo, de acordo com o modelo mental dela, ok? Então você saiba que ao gerar uma análise, se ela for para você, a escolha é sua. Mas se ela for para um terceiro, veja se o terceiro pode participar do processo de escolha, escolhendo aquela que faça mais sentido para ele. Mas, para que você possa ter como base, alguns pontos aqui podem ser importantes nesse processo de escolha, algumas questões que você pode levar em consideração. Uma dessas questões é o que você quer mostrar. Qual o meu objetivo? Eu estou usando esse gráfico para quê? Eu quero mostrar uma relação entre uma variável e outra? É isso? Tem um tipo de gráfico para isso. Não, eu quero comparar duas coisas. Eu quero comparar três coisas. Como é que eu faço uma comparação? Não, eu quero mostrar como os valores de uma variável estão distribuídos em termos de frequência de ocorrência deles. Não, tem uma lista de idades de pessoas. Eu quero saber como elas se distribuem, nas faixas de idade. Ou eu quero mostrar uma composição. Eu tenho aqui um conjunto de gastos. Eu quero saber que naturezas de gastos foram realizadas. Então eu quero entender como eles se compõem, eu tenho aqui a população do país, mas eu quero entender como ela se compõe, de que regiões vêm as pessoas que compõem a população brasileira, e assim por diante. Agora, um outro ponto, além de você avaliar o que você quer fazer, você tem que tentar também colocar na equação a quantidade de coisas que você quer comparar, que você quer mostrar. Então, tem gráficos que só suportam duas variáveis, outros suportam três variáveis, outros podem, dependendo do contexto, suportar até mais variáveis. Uma num eixo, outra na outra, uma define o tamanho, outra define a cor e assim por diante. Mas você vai ter que avaliar qual dessas melhor se encaixa. E um ponto muito importante é assim, se você está lidando com gráficos, com dados temporais, então você sabe que tem ali, no mínimo, dois gráficos ótimos para isso, que é o gráfico de linha e o gráfico de barra. Então, eles são ideais para séries temporais e você deve evitar usar outros gráficos que não sejam esses quando se tratar de uma série temporal. Mas vamos lá, vamos olhar melhor esse mapa de decisões para encontrar aquilo que faz mais sentido. Nessa literatura eu achei muito interessante esse mapa da mina. Esse mapa da mina nos ajuda a fazer uma avaliação rápida e encontrar em poucas perguntas qual é o mapa, qual é o gráfico ideal para o nosso caso. Então ele começa com perguntas. Você quer avaliar? O que você quer mostrar? Uma distribuição? E aí ele tem um segundo nível de perguntas que já te diz qual é o gráfico, tá? Isso aqui é fácil de memorizar, fácil de absorver, tá? De perceber e guardar na memória. Por isso que eu tenho adotado bastante
esse mapa, ok? Então veja aqui, nós vamos explorar esse mapa passo a passo. Então eu quebrei esse mapa em pequenas partes e nós vamos aqui explorar. Olha, eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar uma composição, ou seja, como determinado resultado, como se chegou a determinado valor montante ou total. Então você tem, né, se você quer mostrar apenas um total simples, né, você pode usar um gráfico de PIX, como qual a população por região, os custos da empresa por natureza das despesas, né, assim por diante. A composição, por exemplo, da força de trabalho de um órgão entre mulheres e homens, assim por diante, tá? Ou que se você quiser mostrar como o valor, como se saiu de um determinado valor e chegou no valor final, então você precisa, na verdade, mostrar quem contribuiu para o aumento, quem contribuiu para a redução, até que o valor chegasse, como por exemplo, fosse entradas e saídas, né? Somas e subtrações de um determinado valor. Por exemplo, imagina que você queira entender como o saldo da conta do início do mês era tanto e chegou até o final do mês com tanto. E aí você pode colocar aqui as coisas, né, as categorias de coisas que aumenta ou diminui o salário, ou diminui o saldo durante o mês, né, mostrando essa lógica de adição e subtração até que você chegue ao total e saiba o que contribuiu, né, para deixar uma situação que estava desse ponto nesse ponto. Ok? Tem também um gráfico de componentes, esse aqui é muito raro, né? Ainda não o encontrei em ferramentas de BI, ok? Mas esses dois o Power BI dá suporte. Esse aqui o Power BI chama de gráfico de barras, esse aqui ele chama de gráfico de cascata, ok? Caso você queira mostrar essa composição, mas ela não é estática, você quer mostrar como... Estática eu digo, em um momento do tempo, tá? Como se fosse uma foto da composição. A população em 2020, aí eu uso esses aqui. Mas imagina que você quisesse avaliar isso ao longo do tempo, tá? Eu quero mudar, ver como a composição vai mudando ao longo do tempo. Imagina que você esteja monitorando as despesas da sua empresa e você classificou lá despesas de limpeza, telefonia, internet, aluguéis e assim por diante. E você quer observar como essas despesas estão compondo a despesa total da sua organização, tá? Pode ser qualquer outra análise que você queira fazer, tá? Como nós podemos, eu quero avaliar como cada estado vem contribuindo para a composição da população nacional. É uma forma, ok? Ou como cada partido político vem compondo, né, a participação no Congresso Nacional. Assim, você pode ter qualquer que seja a forma de classificação para avaliar essas fatias de proporção que você precise. Então, nesse caso, se você quer avaliar essa composição variando ao longo do tempo, tem duas perguntas. Eu tenho poucos períodos, ou seja, eu vou avaliar apenas uma comparação de 3 últimos anos e será a comparação, o ano especificamente, 2020, 2019, 2018. Se eu só tenho 3 períodos, ou 4 períodos, 5 períodos, eu posso usar gráficos de barra para isso. Okay? Mas, se você está numa situação onde você está comparando, né, não poucos períodos, mas você está comparando, né, aqui há poucos períodos, mas comparando muitos períodos, tá? Como, por exemplo, uma comparação dia a dia, né, de uma determinada composição, você não poderá usar o gráfico de barras, porque ficariam infinitas barrinhas uma do lado da outra, ficaria horrível o seu gráfico. Mas, por outro lado, você pode então usar o gráfico de área, o gráfico de linha, né? Esse é um gráfico especial de linha, onde abaixo daquela linha ele colore a área, né, correspondente, de modo que você consegue perceber o quanto aquele item compôs aquela variável global naquele período. Tá? Seja com muitos períodos, seja com poucos períodos, existem 2 formas de fazer esse gráfico. Um deles, quando você quer comparar apenas as diferenças relativas, ok? E outro, quando você quer comparar tanto diferença relativa de uma coisa com a outra, quanto mantendo o valor absoluto, tá? Qual é a diferença desses dois? É que nesse caso aqui, você transforma a proporção em forma de percentuais. Então, não interessa o montante daquele ano, por exemplo, eu vou calcular o percentual que o estado X representou na população daquele ano. Então, em geral, esse gráfico, dessa forma, ele parte aqui de 0 até 100%. Então, todas as barras são de mesmo tamanho e você consegue entender o que mudou em proporção percentual de composição de um ano para o outro.
Mas ao fazer isso, você perdeu a informação do valor absoluto de cada ano. Então, esse gráfico é menos informativo, mas muito útil dependendo do que você pretende fazer. Já esse gráfico aqui, além dele permitir eu avaliar a diferença relativa, por exemplo, dessa fatia nesse ano, né, para o que ela aconteceu com ela no ano seguinte e assim por diante no próximo ano, ele também me dá a informação absoluta, mostrando como o valor aumentou de um ano para o outro e depois diminuiu em relação aos anos anteriores. Então, se você quiser, você vai usar então aqui barras empilhadas normal e aqui você vai usar barras 100% empilhadas, ok? Caso você tenha muitos períodos, igualmente, você pode usar o gráfico diário, né? Normalmente aqui usando o recurso do 100% empilhada, que tudo varia de 0 a 100% nessa escala. Então você calcula a proporção naquele momento do tempo e ali você preenche o valor daquela variável, naquela linha específica. Ou se você quer entender o valor absoluto, entendendo como o pico, né, total da soma daquela meta que ocorreu, você pode manter o gráfico de áreas e simplesmente empilhado, não 100% empilhado, né? De 0 a 100, aqui vai variar de 0 até o valor, né, daquela medida que você estiver usando, ok? Ficou claro? Então essas são as duas formas de mostrar. No slide anterior, composição estática. No slide atual, nós vimos composições ao longo do tempo. Composição estática, pizza e cascata. Composição dinâmica no tempo, seja barras, sejam gráficos de área. Ok? Mas se você não quiser mostrar composição, mas você está falando de mostrar comparação entre duas variáveis ou mais, né, o que você pode fazer aqui? Tá? Se você quer comparar, por exemplo, né, duas variáveis por item, você pode usar, por exemplo, aqui um gráfico como esse, um gráfico de barras. Né? Esse gráfico de barras serve... Opa, deixa eu voltar aqui. Ele serve muitas vezes para fazer esse tipo de comparação, tá bom? Um histograma, algo assim. Mas quando você quer comparar muitas variáveis, né, muitas categorias umas contra as outras, esse tipo de gráfico aqui, ele não é comum nessa forma nas ferramentas de BI. Existem componentes externos que fazem essa geração. Mas basicamente o que você tem aqui é, para cada conjunto de duplas de variáveis, né, ele vai fazer uma combinação. Nesse caso, imagine que eu tivesse 3 diferentes variáveis que eu quero compará-las entre si. Nesse caso, cada encontro aqui gera-se um gráfico de dispersão entre elas, ok? E quando ela se encontra com ela mesma, tá? Eu gero apenas um histograma, ok? Então aqui eu digo como o valor está distribuído e aqui informo como esse valor se distribui quando comparado com uma outra variável, tá? Então esse tipo de mapa, né, é muito usado na mineração de dados, mas pouco usado no campo do BI, ok? Já quando você quer fazer uma comparação de uma variável, né, mas você tem poucas categorias para se fazer a comparação. Digamos, eu tenho aqui 2 variáveis para poder fazer a comparação, né? E eu tenho poucas categorias, mas, por exemplo, eu tenho muitos itens. Imagina que eu quisesse comparar ao mesmo tempo, né, para cada estado, a população e também o PIB de cada um dos estados. Então, você pode, nesse caso, colocar 2 gráficos de barra lado a lado, mantendo a mesma ordenação. Em um você coloca o PIB, no outro você coloca a população e você consegue visualmente comparar, né, esses itens lado a lado, né, mesmo que ele seja uma quantidade muito grande. Tá? Então você consegue comparar a variável dos muitos itens num único lugar. Agora, se você tem poucos itens, tá? Você pode usar o que o Power BI chama, né, do gráfico de barras clusterizadas ou agrupadas. Então, por exemplo, imagina que você está falando de orçamento e você quer mostrar aqui, né, o orçamento dos 2 últimos anos, né, apenas a variável, por exemplo, dos últimos 3 anos, o empenhado e liquidado. Então, você pode colocar numa barra o valor empenhado de cada ano e o liquidado também daquele ano. Na outra, por exemplo, o empenhado e uma barrinha aqui para o liquidado. E assim por diante. Ou seja, você pode usar gráficos de barras clusterizadas para esse tipo de comparação. Tá bom? Vamos caminhando aqui para nós finalizarmos. Se você quiser fazer essa comparação ao longo do tempo, então você tem uma série histórica e você quer comparar o comportamento na série histórica, você pode ter situações onde você tem dados cíclicos, ok? E aí, nesse caso, você pode, por exemplo, usar um gráfico de radar,
Por exemplo, quando você tem aqui, né, dimensões, por exemplo, de avaliação de uma determinada métrica de maturidade ou algo assim, e você pode então plotar para cada ciclo, né, ele vai gerar uma forma geométrica. Então, no primeiro exemplo, no ano anterior ele formou isso, mas pode ser que o comportamento da organização no ano seguinte seja uma forma geométrica assim, né? Então você, aqui, indo aqui e aqui. Então, e você consegue, sobrepondo essas formas geométricas, entender como essa coisa se comportou, né, de forma cíclica. Se o dado não é cíclico, você pode usar o nosso famoso gráfico de linhas, né, onde no tempo você vai mostrando o comportamento aqui da sua variável. Tá bom? Então, como você pode ter também poucos períodos, quando você quer comparar, né, essas variáveis, né, o comportamento temporal, mas você vai comparar mês a mês, né, apenas dentro de um único ano, ou ano a ano nos últimos 10 anos, você tem poucas barras. Então, se você tem poucas barras, você pode colocar um gráfico de barras clusterizado, onde para cada um dos anos você coloca as suas duas variáveis, né, permitindo a comparação delas ao longo do tempo. Ok? Por outro lado, se você tiver muitas categorias, vai ficar muito estranho você colocar 5 barrinhas um do lado da outra. Então, ao invés disso, você pode fazer, já que é temporal, uma barrinha, uma linha para cada uma das categorias, de modo a você comparar isso visualmente com linhas, vai ser muito mais fácil. Tá bom? E, caso você queira mostrar como os valores estão distribuídos, né? Espacialmente distribuídos, você pode então utilizar, né, caso você tenha uma única variável, você pode usar, se ela for, por exemplo, discreta, né, você pode usar o famoso histograma deixa eu voltar aqui, desculpa, deixa eu pegar uma canetinha, tá? Então você pode usar o famoso histograma. O histograma é um tipo especial de gráfico de barras, onde aqui você tem as faixas de valor ou os valores discretos, e aqui você tem a contagem de quantas vezes eles ocorreram. Então isso permite você ver como eles estão distribuídos aqui, né, ou concentrados. Caso sejam variáveis contínuas, com casas decimais, valores que não são discretos, você pode, ao invés de usar um histograma, usar uma curva de distribuição, mostrando, né, como os valores ocorrem, né, abaixo de cada um daqueles intervalos. Se você quer mostrar a distribuição entre duas variáveis, tá? Aqui, não é mais uma, as duas, você pode usar o gráfico de dispersão, onde você plota uma em um eixo, a outra variável, né, a escala da outra variável no outro eixo, e de acordo, né, com uma determinada categoria, onde houver o encontro das duas, você vai plotar os pontos, e essa nuvem de pontos vai demonstrar para você como os valores estão distribuídos, né, na correlação de uma variável com outra. E existem situações onde você quer mostrar a distribuição com 3 variáveis, usando aí, por exemplo, um gráfico, né, tridimensional com 3 eixos. É muito difícil a mente humana, né, conseguir ler esse tipo de gráfico, por isso eles são muito pouco usados no âmbito da análise de dados, né, principalmente no mundo do Business Intelligence. E para fecharmos nosso mapa da mina, aqui, caso você queira mostrar uma relação entre uma variável e outra, tá? Você pode usar então, caso você só tenha apenas 2 variáveis, você pode utilizar o gráfico de dispersão, né? Cada variável em seu eixo e o encontro, né, de acordo com a variável categórica aqui, né? Por exemplo, população versus PIB, e aqui poderia ser o estado, né? Ou, por exemplo, eu tenho aqui, né, o tempo de empresa, mais ou menos o tempo de experiência na profissão, e aqui eu tenho cada bolinha dessa é um empregado da organização. Poderia ser algo assim, tá? 2 variáveis. Ou eu, quando tenho 3 variáveis, além de usar os eixos x e y, cada uma com uma métrica, eu posso usar uma para definir o tamanho da bolinha, dando aí a comparação tanto, né, da relação das 2 variáveis, quanto uma terceira, né, definindo o tamanho da bolinha. Tá bom? Assim, nós exploramos todo esse mapa da mina e eu espero que ele possa contribuir aí com você, te ajudando na hora que você tiver que escolher um objeto visual, você tenha mais facilidade, né, de chegar à escolha perfeita ou a mais adequada para que o seu painel seja realmente uma análise daquelas consideradas incríveis, de tão bem feitas que elas foram, né? Que elas gerem bastante boa impressão e principalmente que elas possam subsidiar de forma muito positiva e de muita forma assertiva as decisões da sua organização. Tá bom? Então até daqui a pouco nós voltamos com mais, né, conteúdo prático
para que nós possamos deixar você preparado para dominar esse mundo da análise de dados. Até daqui a pouquinho, tá? Então, tchau, tchau.